Irmãos, eu estou aqui com a Eliane, ela tem um testemunho poderoso para contar. Ela foi ministrada no encontro que nós estivemos ali ministrando a palavra do Senhor e ela vai contar um milagre que aconteceu com ela. Conta aí, Eliane. Irmãos, então, o pastor ele perguntou o que eu gostaria de estar recebendo, o que eu precisava, e eu falei que eu tive um diagnóstico de osteoporose nos ossos e que tinha me deixado muito triste. E a hora que ele orou por mim, eu caí, e quando eu caí, eu logo pensei: eu vou me controlar, vou ter controle sobre o meu corpo. E automaticamente eu já comecei a me contorcer toda, né? Esticar a coluna, esticar os braços. E ainda eu continuei pensando: não, eu tenho controle. E quando eu pensei que eu tinha o controle, irmãos, eu recebi meio que uma descarga, né? Então o meu corpo, os ombros veio para frente, comecei a me movimentar toda, as pernas parecia que eu estava indo numa academia e correr. E a hora que eu levantei, o pastor falou: corre. E eu senti umas forças nas minhas pernas, eu comecei a correr e fui toda revigorada. Foi uma bênção. Você estava com osteoporose e o médico falou que era em todos os ossos? Nos ossos do corpo. E ele falou assim que era tão sério que, como se chegasse um tempo que essas pessoas, ele ainda deu exemplo, sabe essas pessoas que tá andando e do nada quebra o osso? É assim que seria, né? Ele falou: seria com você. E aquilo me entristeceu muito, e o Senhor preparou esse dia para mim lá, porque depois que eu levantei e você falou: corre, né, lá no salão, que eu corri lá no salão que a gente que foi ministrada, eu senti uma força nas minhas pernas. E ainda até comentei que eu tinha ido num passeio, e nesse passeio eu caí, machuquei a cabeça, e eu fiquei muito triste. Então o Senhor preparou aquele dia para mim, para que eu fosse ministrada e eu sentisse esse vigor, essa força nas minhas pernas novamente. Uma coisa interessante que ela falou aqui é que ela pensou: não, eu tenho controle sobre o meu corpo. Ela caiu, ela não esperava que ia cair, e ela disse: não, eu tenho controle sobre o meu corpo. Muitas pessoas, quando vê uma pessoa sendo ministrada, às vezes acham que é a pessoa que está fazendo aquelas coisas, e você não conseguia ter controle. Não, aí a primeira vez eu falei: não, eu tenho controle. Quanto mais eu pensava que eu tenho controle, mais eu era contorcida, né? Tanto é que aquela hora que eu virei, eu estava pensando, depois falei: não, eu tenho sim controle. Foi aquela hora que eu senti aquele impacto, que como se eu tivesse sido... como que fala, né? Quando a gente revive, ressuscita ali, né? Que a pessoa está morrendo e põe aquele negócio e a gente ressuscita. E foi exatamente isso. À medida que eu pensava: não, eu tenho controle, aí que eu não tinha mesmo. Foi muito forte, foi tremendo.